Olá, como vão todos, colorados e coloradas? Eu sou Cris Davi Colorado e esse é o nosso canal. Vamos falar sobre alguns assuntos, inicialmente falando a respeito do Grenal que não aconteceu, até porque a gente viu um monte de besteira de um bando de vagabundo que comenta na Rádio Guaíba, na Rádio Gaúcha, na Rádio Bandeirantes, na Rádio Grenal, eles tentando demonizar a torcida do Inter e não colocando a realidade das coisas. Pois vamos começar aqui, primeiramente com essa aspas do Alessandro Barcelos, que é um cara que eu não sou fã, que faz muita merda, mas nisso aqui ele tem até uma certa razão. A gente tem que acabar com isso no futebol, inclusive a imprensa, que passa o tempo todo provocando muitas vezes ira interna e depois fica lamentando. Vamos lamentar todos juntos. Esse é um divisor de água pra gente virar esse jogo. É isso que tem que ser colocado. A imprensa, ele é um divisor. Ele causa cisâneas. Eles colocam um clima bélico. Eu não parto do pressuposto de que o que tu fala pode provocar alguém, até porque quem acaba fazendo coisas que são à margem da sociedade, que são atos de selvageria, de banditismo, eu não defendo, mas só que a imprensa, ela gosta de colocar isso em rótulo e colocar quando outras pessoas falam, né? Porque é curioso, né? A imprensa, ela adora valorizar o banditismo. Eles valorizam os bandidos. Só que agora eles ficam cobrando punições contra os bandidos. Quando a imprensa sempre, e os direitos humanos, entre aspas, sempre acabaram tentando querer humanizar os bandidos. Porque a culpa da gente estar mal como sociedade e ter muitas brechas para que vagabundos marginais façam o que foi feito no ônibus do Grêmio, cai muito no colo da imprensa, da esquerda, desses que se dizem defensores dos direitos humanos, quando não defendem os direitos humanos. Porque quando a nossa Constituição foi feita, tivessem leis duras, penas severas, aonde realmente punissem bandidos, a gente não estaria vivendo isso. Até porque existiriam meios para que os marginais pagassem caro os seus atos. Só que não tem. Porque, eu volto a dizer, a imprensa, e na imprensa esportiva tem um monte de defensor de direitos humanos, desses mimizentos que passam pano para vagabundo e para bandido, achando que policial é o culpado das coisas ruins, achando que o cidadão que quer ter o direito de ter armas é bandido. Isso que a imprensa e todos esses outros vagabundos fazem. A culpa disso tudo não é do Inter, como a imprensa gaúcha e muitos vagabundos, por exemplo, da ESPN, tentaram colocar. Porque eles são os irresponsáveis, na medida que eles tentam colocar que a torcida do Inter fez isso. Não foi a torcida do Inter, foi um marginal, um vagabundo, que a gente nem sabe se é realmente colorado, fez isso. Isso é bem louco, né? Aí eles querem a punição do clube. Eu ouvi um idiota da ESPN pedindo que o Inter pudesse ser rebaixado ou tivesse alguma sanção dura contra o clube, quando é um absurdo isso. Até porque o acontecido foi bem longe do estádio Beira-Rio. O que deveria existir é penas duras, quando isso não existe, penas duras. É uma barbaridade tudo isso que a gente vê, porque é ridículo esse papelão que a gente acaba passando. É ridículo a gente ficar vendo esse
pessoal da imprensa, da ESPN, esse pessoal do Rio de Janeiro e por aí vai, querendo responsabilizar o Inter e querendo, eles querem se livrar da culpa, até porque eles também são um propulsor da violência, porque se a gente for entrar naquela coisa que eu não acredito que quando tu emite uma opinião tu tá dando fogo para os outros, a imprensa faz isso, na medida que é irresponsável, na medida que trata de assuntos tão triviais e ridículos, na medida que muito jornalista esportivo é defensor de vagabundo, de bandido, é esquerdista, até porque a esquerda ela defende tudo que não presta. Então é bom a gente sempre colocar essas coisas como um horizonte, porque esse problema da violência é muito complexo e é algo assim ordinário quererem culpar o Inter por tudo que aconteceu. A culpa em primeiro plano é de uma Constituição mal feita, porque dentro dessa Constituição foi colocado um monte de coisa onde favoreceu o bandido, onde favoreceu um monte de vagabundo que há muito tempo vem saqueando o nosso país. Então, e depois a imprensa que sempre defendeu o vagabundo, sempre defendeu o bandido, a imprensa que fica discutindo temas bem triviais como a ideologia de gênero, como a desconstrução do homem, como machismo, que é algo que não existe, até porque o machismo, que é a qualidade do homem querer ser mais masculino, querer gostar de ser homem, é algo que a gente não tem que achar ruim, até porque isso é algo que durante muito tempo ajudou o mundo a ser tão grande, a se desenvolver, com homens trabalhando, com homens indo para a guerra, com homens construindo cidades, construindo países. As mulheres também foram muito grandes na construção do mundo, mas a gente não tem que entrar nesses debates onde tem essas feminazes, onde tem esses medíocres que não sabem nada de nada. Então eu faço assim uma nota, repudio todos esses ordinários que tentaram colocar a imagem do Internacional como um clube violento ou que tem uma torcida violenta, quando o que aconteceu foi que vagabundos que devem ser isolados, eles sim têm que pagar. Só que curioso que quando gremistas fizeram várias coisas abjetas contra o Internacional, quando eles cantavam cânticos racistas contra o Internacional, eu nunca vi essa imprensa vagabunda, seja do eixo Rio-São Paulo ou aqui do Rio Grande do Sul, fazer super movimentações contra os atos que os gremistas sempre fizeram, desprezando a torcida do Inter com cânticos racistas que cantavam, que eu me lembro de vários cânticos no Estádio Olímpico, onde colocavam a torcida do Internacional como um macaco. Eles cantavam assim, os gremistas: chora macaco que nunca ganhou o Mundial. Esses eram os cânticos dos gremistas, e eu nunca vi essa imprensa ordinária ir contra os gremistas e fazer uma ode contra o Grêmio. Então a gente tem que ficar muito atento, porque isso é muito bem orquestrado. E falando do futebol, infelizmente a gente ainda não desenvolveu nada. Infelizmente a gente ainda tem que evoluir muito. O time vem falhando demais. O técnico ele não é ruim, mas ele ainda não encontrou o time. Ele ainda não, a gente ainda não tem uma cara de time, uma consistência, um jogo equilibrado, onde a gente consiga... as nossas trocas de passes, elas são lentas, são devagar, a gente demora muitas vezes, muita bola para trás. Eu vejo que o Cacique ainda está um pouco perdido, por mais que seja início de trabalho, a gente ainda tem que melhorar muito, e a gente não pode cair também na narrativa da imprensa, até porque se a gente demitir o Cacique, a gente vai continuar numa velha prática, onde é um ciclo contínuo, onde nunca dura um técnico no Inter e a gente nunca consegue nada. E as viúvas do Codê também têm culpa, né? Porque eles sempre depreciaram os jogadores do Inter quando tu não ganha tudo e quando requer processos para te poder ganhar, e o modo reativo que a gente jogava não era tão ruim, né? Que fez grandes coisas. Valeu, torcida, eu sou Cris
Davi Colorado e esse é o nosso canal.